Irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Podeis se sentar? Eu quero fazer umas considerações aqui. Quero agradecer primeiro a Deus, que é o responsável por tudo e por estarmos aqui. Quero agradecer a pastora Thelma pela a honra e a confiança de nos permitir estar aqui nessa tarde ministrando. Eu quero agradecer, eu já a conhecia, eu tive que um dia desse, já a conhecia de ouvir falar. E agora os meus olhos, outros dias eu vim aqui vê-la pessoalmente e Deus tocou em seu coração para estarmos aqui nesta tarde, para ministrar a palavra. E isso me tem um peso enorme e de gratidão por ela. Eu quero agradecer ao nosso amigo de muitos anos, Nilson de Souza, cinegrafista, amigo que me acompanha desde a primeira vez que gravei uma mensagem, 2010, se não me falha a memória. Está sempre todos os meus vídeos, na época do DVD, ele que o fez e editou, nós ficávamos de madrugada editando os vídeos. Nilson é um amigo, um dos poucos que eu tenho na cidade. Eu tenho muitos, conheço uns 300 pastores, mas amigo, eu tenho o Nilson como amigo. Quero agradecer a presença de uma ovelha de Jesus que congrega conosco, porque tem gente que fala assim, é minha ovelha, eu não sou dono de nada, eu sou só gerente da fazenda. Tem gente que bate um peito, alguns líderes dizem, é minha ovelha. Nós não somos, eu sou ovelha de Jesus, como é que eu sou dono de ovelha? Então eu sou gerente da fazenda de Jesus aqui na terra, e o nosso irmão Júnior congrega conosco. Bom demais ver a pastora Amanda, conheci ela ainda solteira, pastor Fernando, quando ele estava voltando para Jesus, que teve um processo, achei muito lindo, quando ele deu um testemunho que leu um dos meus livros, meu primeiro livro, e Deus usou esse livro para trazê-lo de volta para a presença por um processo que ele estava passando, e a Amanda entrou para somar com ele, e hoje são os casal abençoados. E demais irmãos, a pastora Marineide, esteve já na nossa igreja uma vez ministrando lá, que Deus abençoe a todos. E o louvor aqui já falou, dava só para a gente ir embora, só dar uns glória embora, mas aprove Deus que eu trouxesse essa palavra que o Senhor tem ardendo no meu coração já há alguns dias, desde que recebi o convite. Sem mais delonga, eu tenho medo de pregar, estou morrendo de medo de pregar. Depois de 40 anos pregando, ainda tenho medo de pregar, porque pregar usando a regra da homilética é fácil, pregar falando ao coração só com a ajuda do Espírito Santo. Eu sei que os irmãos ministraram os louvores aqui, falaram muito, e eu estava aqui, Deus me conecta com o céu, porque eu preciso ouvir os céus dessa tarde. Se Deus não conectar a gente com o céu, a gente fica só no nível terreno, e vamos ser crentes carnais, pregadores carnais, cantores carnais, viver uma vida de carnalidade. Eu preciso viver no Espírito. Amém? Abra comigo a vossa Bíblia, aqueles que os trouxeram. Êxodo, como base, o tema que foi me sugerido dessa tarde da bênção, invicto com a presença. Abra comigo a vossa Bíblia, em Êxodo capítulo 33, verso 15. Êxodo 33, verso 15. Glória a Deus. Está fácil, o segundo livro da Bíblia. Eu estou usando mais o tablet porque a visão, quando chega a certa idade, já fica complicada. Só Moisés teve 120 anos e não tinha problema com a visão. Mas quem vê Deus como Moisés viu, é impossível, né? Êxodo 33, verso 15 diz assim, Moisés está relatando isso. Ele disse, então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu vou repetir. Então disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir, sair, movimentar daqui. Amém?
Espírito Santo, tire do meu coração orgulho, soberba, vaidade, arrogância e todo sentimento que não é proveniente do Senhor. Fala conosco, Senhor, uma vez mais através da tua palavra, porque através do louvor o Senhor já tem falado, que desapareça a minha pessoa, mas que a tua Shekinah, a tua presença se faça presente de forma que venha, ó Deus, tocar o interior, não o exterior, mas o interior de cada um. Assim eu te suplico, ó Deus, e coloco totalmente na dependência do Senhor, em o nome de Jesus. Podeis assentar dando glórias ao nome do Senhor. Irmãos, eu fui fazer uma análise, eu fiquei meio, falar a verdade, eu fiquei meio assim, batalhando para entender esse invicto, e eu fui atrás de algumas explicações, né? E a gente tem que entender para poder anunciar. E ser invictos com a presença, vamos falar a parte espiritual. Ser invicto com a presença começa por você estar no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente. Ninguém que tem a presença de Deus e que quer ser invicto, e aí eu vou falar daqui a pouco, vai simplesmente afastar da proteção do lugar onde Deus está. Ser invicto é estar na presença do Senhor, e ser invicto da presença é estar na presença do Senhor. O ser invicto é a consequência de estar na presença do Senhor. Manter uma comunhão íntima com Deus, porque sem a presença de Deus, ou melhor, a presença de Deus é essencial para a nossa vida, para podermos prosseguir preservados, conservados, santificados e alimentados. Êxodo 34, Moisés sobe ao monte para receber a tábua, e a Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites. Nenhum ser humano, a ciência é capaz, por mais que ela tente, por mais evoluída que a ciência seja no século 21, a ciência não é capaz de explicar isso. A pessoa ficar 40 dias, 40 noites sem beber e sem comer. Alguém disse, não, mas já vi alguns teólogos dizendo, não, mas ele bebia. Não, mesmo que ele bebesse, as paredes do intestino tinham colado, ele tinha morrido. Mesmo que ele tivesse bebido algum líquido, mas lá do alto do cume, ele não tinha como ter água para beber. A presença de Deus que te fez, a presença do poderoso que te criou, a presença do poderoso que te preserva, é Ele, não outro, que te preserva mesmo no caos, mesmo em meio à adversidade. Ele continua sendo o Deus eterno. Você pode não entender o processo de Deus, mas Deus está trabalhando e dizendo, eu posso fazer o impossível, porque o impossível não está no meu vocabulário. Quer viver milagre? Viva na presença. Irmãos, você pode não ter 1 milhão no banco, não ter 1 centavo, te virar de cabeça para baixo e não cai nem uma prata, mas a presença de Deus te abre todas as portas. Não tem coisa mais gostosa ser dependente de Deus. Eu não fico por aí batendo no peito e falando o que Deus fez, mas eu sou, Nilson é minha testemunha, eu sou um milagre vivo de Deus. Porque quem põe o pão na minha mesa é Deus, quem me dá saúde é Deus, quem me sustenta é Deus, quem me livra das pedradas é Deus, quem me livra da calúnia é Deus, quem me livra da garra do inferno é Deus. É Ele que me levanta do montulho e vai assentar entre príncipe, é Ele que me sustenta. Eu não tenho obrigação com o homem nessa terra, eu tenho um dever moral de viver Deus na minha vida, porque como disse o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Presença de Deus na nossa vida. Quem está comigo aí no aleluia? Pastor,
Tem sofrido perseguição? Ih, irmão, crente que não quer sofrer perseguição vai plantar batata. Porque quem vive na oração e na presença em agradar não a si, mas a Ele, está pronto para morrer e ser fiel até a morte. Ninguém vive de tapinha nas costas, não, irmão. Pode ter certeza, vão te perseguir, vão falar até quando não tem razão, vão inventar conversa, vão te matar. Outro dia eu encontrei um cidadão, eu morei 15 anos em Ipatinga, e um dia eu encontrei um cidadão, ele falou: ué, você está vivo ainda? Eu falei: tô, porque já disseram que foram no seu velório. Eu falei assim: que legal, já morri, é porque eu morri para o mundo, vivo para Deus. Que fala de mim não me arranca pedaço, não me mata, não me põe de menor, não, pelo contrário, me projeta. Me projeta. Então, quando levantar contra a tua vida, dá glória. Apóstolo Pedro disse: sois vituperados por causa do meu nome. Vituperado é sofrer todo tipo de afronta e calúnia e perseguição. Se sois vituperados por causa do meu nome, alegrai-vos, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, quando tiver te perseguindo da glória, te joga pedra da glória, te persegue da glória. Sabe por quê? Porque enquanto você dá na glória, eles vão ficar só com as pedras da mão. O Senhor vai fazer você voar sobre os seus adversários. E a Bíblia diz que o Senhor honra a quem é perseguido por amor do nome dele. A presença de Deus realmente ela nos faz coisas estranhas. Eu já vi homem brabo chorar igual menino na presença de Deus. Me lembro que eu estava fazendo um trabalho em Ipatinga. Tinha uma responsabilidade de fazer um trabalho à segunda-feira à noite, de libertação. E lá era uma periferia, um lugar muito perigoso. Quem conhece Ipatinga, bairro do Limoeiro. E lá, tinha vezes que entrava gangue lá, armado, até os dentes com arma, para matar um, que sabia que o outro estava indo na igreja e ia lá matar. Quantas foram as vezes que o Senhor me mandou apontar o dedo na cara daqueles elementos e dizer assim: tu entrou armado, mas Deus vai te desarmar hoje. E ele chorava e entregava a arma lá no altar. Porque quem, mulher de Deus e homem de Deus, não tem medo de cara feia nem do que o diabo possa aprontar. Quem anda na presença não teme os que estão fora dela, porque a presença te preserva, ela te guarda, ela te sustenta, ela te alimenta, ela te protege e ela traz livramento, como já foi falado nessa tarde. Presença de Deus. Agora, irmãos, eu fui atrás do que ser invicto. A palavra invicto significa, quando eu falo assim do time de futebol, o time de futebol está invicto, porque nunca perdeu. Está sem perder para ninguém. Ser invicto é estar invencível. A palavra invicto vem do adjetivo masculino invicto. Ser invicto é você ter a certeza de que ninguém e outra coisa pode te superar. Ser invicto é estar imbatível, insuperável, vitorioso. Sabe, se eu perguntar quem quer ser assim, todo mundo levanta a mão e dá glória. Mas há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. A presença de Deus, ela significa a manifestação da realidade e do poder, seja ele em forma visível ou invisível. Eu fui descobrir, depois de muito tempo como pregador, quando Jesus disse em João 11:40, se não me falha a memória: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ou melhor, desculpe, aquele que crê, verás a glória de Deus. Eu fui descobrir, fui pesquisar, fui orar, e o Senhor falou comigo, pastor Otelmo, que esse crer e verás a glória de Deus, a gente pensa assim: vamos crer e a glória de Deus vai descer no templo, vai sacudir os irmãos vão dançar, vão pular, vão salmodiar, vão entrar em êxtase espiritual. Não. A glória de Deus, verás a glória de Deus, significa que a glória de Deus vai se revelar a você.
E ela nem sempre revela com barulho. É verdade, olha a vassoura, A pastora Thelma tem essa experiência, tem certeza disso. Quantas vezes Deus falou assim: filho, eu quero falar contigo, se tranca no quarto. E eu vou para lá. Chego lá, eu penso, Deus vai descer, vai me sacudir, me renovar em línguas estranhas, e eu vou ficar todo cheio, embriagado. E ele fica quieto. E eu fico lá, fala, Senhor, que teu servo ouve. E depois de um longo tempo de silêncio, ele chega e começa a ministrar suavemente no meu coração. E ele fala coisas que eu já estava há tempos orando para ter resposta. A resposta vem no silêncio, naquele suave brisa do coração. A glória de Deus se revela quando Ele toca no seu corpo e te cura. A glória de Deus se revela e se manifesta quando Ele vai lá na sua casa e toca num que precisa ser tocado. Quantas foram as vezes que as pessoas pediam: pastor, eu estava fazendo uma cruzada, as pessoas: pastor, vai lá na minha casa, eu tenho um doente lá. Eu digo: não posso. Era cruzada de 3 dias, eu falei assim: leva meu lencinho cheio de suor, põe sobre o defunto, sobre o doente, sobre o enfermo, sobre a pessoa que não está levantando há 30, 40, 60 dias, põe sobre ele. Por quê? Porque assim como Deus agiu na vida de Paulo, assim como Deus agiu na vida dos apóstolos, Ele é o mesmo ontem, hoje, nessa tarde da bênção, e será para todo sempre. O segredo não está o que, o quando, o porquê, é enquanto eu creio. E se eu creio, a glória de Deus se manifesta. Se você abrir o coração e dizer: eu creio, Senhor, eu posso não ver com os meus olhos físicos, mas eu creio, Deus descerá no problema e sarará a sua terra. A gente está vivendo uma geração, irmãos, que não está nem aí com a presença de Deus. Queremos viver igrejas, ministrantes, líderes. Quando eu falo líderes, estou falando dos cantores e pregadores, pastores, que eles estão mais na liturgia do que no receber de Deus. Vocês entendem isso? É por isso que nós estamos vivendo uma geração de muita pregação bonita, de muito louvor bonito e de pouco milagre. Milagre não se adquire. Aqui tem pessoas: pastor, eu queria pregar igual o senhor. Pastor, eu queria ser igual a minha pastora Thelma. Sabe onde que a gente foi feito? Sabe onde que a gente foi feito? Foi aqui não, irmão. Aqui é consequência de onde saímos. É consequência, irmão. As pessoas vê os cantores cheios de unção cantando, os pregadores cheios de unção, e falam assim: nossa, eu quero cantar afinado igual a Amanda. Eu quero cantar afinado igual a outra irmã que estava aqui louvando. Eu quero cantar igual aquele irmão que estava aqui adorando. Eu quero pregar igual aquela pessoa. Eu quero ser usado dos mantos da revelação, igual a pastora Thelma. Ei, sabe onde que foi feito? Você não viu. Isso aqui é só consequência. É porque antes da gente subir aqui, a gente veio gritando pela presença: me enche da tua presença. Se a tua presença não for comigo, não me vacilar. Me desvia o caminho, me leva para outro lugar, mas não me leva lá para passar vergonha em teu nome. Eu não quero. Eu quero te honrar com o espírito de vida em mim. Eu quero te honrar com a tua presença. Quando a gente põe a boca no pó pelas madrugadas e perde o sono, ali está sendo forjado o vaso. Quando a gente ajoelha no quarto e ninguém, às vezes nem o cônjuge, nem os filhos, nem ninguém está sabendo, mas você está lá de joelho e boca no pó falando: Deus, está doendo, Deus, está difícil. Aí Ele desce: eu te dou a minha presença. Você chora, mas depois da lágrima vem o refrigério. Por quê?
Porque a presença de Deus desceu no recinto. Quer vencer? Não saia sem a presença de Deus para fazer a obra de Deus. Pastor, eu profetizo, ninguém acredita na minha profecia, porque você não tem a presença. Profeta sem presença é igual a Isaías. Só vive na proteção do ministério. Tem gente que quer profetizar, mas não tem a presença. O ministério pode te capacitar, te honrar, te dar certificado, derramar 5 litros de azeite na sua cabeça e falar que você é aquilo, mas sem a presença isso não vale nada. Porque aqui na terra o homem faz, mas o que é feito direito é lá no céu. Os grandes homens é aquele que diminui cada vez mais, importa que ele cresça e que eu diminua. Quem acha que é grande, morre comido de bicho como Herodes. Aprendi uma máxima na minha vida como pregador. Quando eu penso que estou pronto, aí eu vou me arrepender e chorar minhas misérias. Porque eu sei que a vaidade entrou no meu coração e eu estou achando que sou alguma coisa. O dia que você achar que está pronto para cantar, vai orar mais. O dia que você achar que está pronto para pregar, vai orar mais. O dia que você achar que Deus vai te usar, vai orar mais. Porque aí não é Deus, aí é você e a sua carne falando. Porque quem tem temor de Deus tem medo de falhar e desagradar e desonrar aquele que merece toda honra, toda glória, todo louvor. Enquanto você cada vez tremer e temer de medo, Deus vai te levantar, você dizer: ah, você está com medo? É os meninos que eu quero usar. Levanta e seja mulher, seja homem, porque a minha presença irá contigo e te fará descansar. Eu repito o que já disse. Por que nós estamos vivendo uma geração de igreja, e eu sou daquela época, há 40 anos atrás, que havia batismo com o Espírito Santo na escola dominical e hoje não tem mais? Aliás, faz muita festa, mas você não vê a alma se convertendo de verdade. Tem uns apelos emocionados que a pessoa chora: eu quero Jesus, amanhã está no mundo do mesmo jeito. Não há conversão. O Espírito, quando entra, ele entra para mudar. Oh, glória, transforma, aleluia. Por que não está havendo curas? Milagres. Todo mundo profetiza. Todo mundo fala em manto. Mas milagres, ó, está escasso. E quando você fala a verdade, confronta o pecado, você fica sozinho como voz que clama no deserto. Porque nós queremos viver, nós estamos vivendo uma geração onde os crentes em gerais, não é só no Brasil, no mundo, quer sempre ser massageado. Você vai vencer, Deus vai entrar com providência, Deus vai jogar seus inimigos por terra, Deus vai matar quem te persegue. Não. Jesus disse assim: Pedro, certa vez, estava Jesus andando, fazendo a obra missionária, e ele chega numa aldeia, e de repente, o que acontece? Ele: vai vocês aí, pede lá uma pousada, que eu estou cansado, vou passar a noite aqui. Sabe o que eles falaram? Jesus, querem mesmo na nossa cidade, não? Aí eles voltam, os discípulos enfurecidos, com raiva, porque não deram lugar para Jesus passar a noite com eles. Eles voltaram enfurecidos: Senhor, podemos orar igual Elias, mandar queimar essa cidade toda? Vocês não sabem que espírito sois. O Filho do Homem veio foi salvar as almas, não matar as almas. Crente que pede justiça para o outro é porque não conhece amor de Deus na sua vida. Você só vence com amor. Se alguém te dá um tapa, oferece um buquê de rosa, diz: eu te amo. Ele vai ficar tão sem jeito que ele vai falar assim:
Eu esperava retaliação. Essa pessoa está me tratando com amor. Isso não é ser humano, isso é gente que é ET, veio do céu. Entenda, nisso conhecereis que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E cá entre nós, dentro das nossas igrejas, tem alguém que senta do nosso lado, que deseja a nossa queda. E você diz assim: mas eu tenho que pedir justiça, pastor. Não peça não, porque Deus que vem oculto justificará. Enquanto isso você dá amor, porque esse amor vai virar uma bomba, vai virar uma Hiroshima, vai virar uma bomba atômica contra os seus adversários. E cada lágrima que você chorar, aquela lágrima quente que desce aqui do coração na face, isso vai virar alimento, bomba para destruir os seus adversários. Você não precisa pedir, só viver o Evangelho. Então a presença de Deus, ela se manifesta de várias formas. A presença de Deus deve e precisa ser companhia constante em favor do seu povo. Nós precisamos viver na companhia de Deus. Às vezes nós queremos andar com pessoas influentes, um político influente, uma pessoa influente, um rico influente, mas não queremos a influência da presença de Deus em nossa vida. Quando um influente chega na nossa igreja, a gente aplaude, vamos receber com muita honra fulano de tal. Mas quando o Espírito está falando, diz assim: é meninice, é carnalidade, isso não é Deus. É por isso que as igrejas estão ficando só na liturgia. O que é liturgia? Estamos voltando atrás a viver só de métodos e não de espontaneidade. O Espírito podia ter falado assim: gente, se prepara, que no Atos 2, se prepara que eu vou descer meio-dia. Você fica tudo na posição de receber aí. Igual a benção apostólica. Fica na posição de receber, que eu vou descer e vou encher todo mundo. Foi assim que eles fizeram? Isso é liturgia. Quando a gente coloca limite para o Espírito Santo, a gente está dizendo: você não pode passar daqui. É verdade. A Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus há liberdade. Então tenha liberdade de salmodiar, pular, se... Glória! Aleluia! Já preguei em todo tipo de igreja, só não preguei, já falei, só não preguei ainda no terreiro de Macumba e na igreja católica, porque não me convidaram. Se me convidar, eu vou também. Vou no terreiro de Macumba, vou na católica, se o padre me chamar, eu vou. Mas de igreja tradicional, já preguei tudo quanto é igreja. Fui pregar numa grande igreja tradicional uma vez. Lá não podia nem dar amém. Eu tinha assim, só amém. Eu fui pregar e falei sobre: estarei convosco todos os dias, desde a consumação do século. Quando eu comecei a pregar, o Espírito Santo foi me levando. Aí eu confrontei eles com a Bíblia. Não mudando o costume, confrontando. Porque tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Nos céus, para quem não gosta de barulho, pode desistir de ir para lá, que lá é barulho o tempo todo. João estava tão acostumado com barulho que quando fez silêncio, ele ficou assim: o que é que houve? Que não tem morte, não tem velório, o que é que houve? Era porque estava achando um que era digno de desatar os 7 selos. Mas os céus é barulho o tempo todo. Kodesh, Yahvé Sabaoth. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Aleluia. Até aqueles velhinhos de cabeça branca não aguentou ficar diante do trono calado. A Bíblia diz que tiraram, aleluia, a coroa das suas cabeças. Os 24 anciões jogaram. Eles não chegaram a jogar. Disse: é teu. Coroa significa autoridade,
autoridade, poder e domínio. Ele jogou e disse: nós não temos autoridade, nós não temos poder, não temos honra, não temos glória. O que temos damos a Ele, que está sentado no trono, foi morto, mas que vive pelo século do século. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele pelo século dos séculos seja conhecido que é o único e verdadeiro Deus, e esse é aquele que venceu a morte e o inferno. Então, se não querem barulho, não vai para o céu. Se quer só falar, vai para o inferno, que lá só tem gemido e ranger de dentes. A presença de Deus significa manifestação da sua influência, da sua ação e influência na vida das pessoas, guiando-as com paz e alegria. Você sabe o que é uma pessoa influenciada pela presença de Deus? A gente fica meio doido, irmão. A gente fica meio doido. Uma certa vez, quando eu era ainda convertido, subia para o monte todos os dias. Eu falei, eu quero ser igual a Moisés. Coisa de novo convertido. Eu quero que meu rosto brilhe igual de Moisés. Eu vou buscar isso. E eu subia. 24 horas eu estava lá no monte. Subia eu só saía para ir no culto, tomar um banho, ir para o culto, então voltava monte. Terminava o culto, eu ia para o monte. De manhã, de madrugada, eu estava no monte. Eu queria, Jesus, eu quero ser cheio. Eu quero que as pessoas olhem assim e vejam a glória do Senhor. Eu quero ser igual a Moisés. Eu quero ser 100% espiritual. E eu estava louco atrás desse 100% espiritual, que eu não aceitava menos, nem 95%, queria 100%. Aí um dia o Espírito Santo veio sobre mim e disse: filho, você não pode ser 100% espiritual, senão ele te interna como louco. Eu falei, como assim? Ué, eu já era um pouquinho assim, já estava tipo, meio doido. Imagina 100%, por quê? Porque 100% espiritual me disse o Espírito Santo daquela época. Eu ia pegar as pessoas pela colarinha da camisa e falar: você tem que ser Jesus, larga esse mundo de inferno aí. A gente fica meio doido, a gente vai pegar as pessoas à força e querer levar elas para Jesus. Vai ter que comer Jesus, embriagar de Jesus, recebe Jesus. E aí você vai ficar doido. Aí você não pode ser. Seja apenas o que eu estou te dando e viva o seu melhor. O que Deus disse quando chamou Abraão? Ele disse: anda no quê? Na minha presença e ser perfeito. Não basta andar na presença. Você está aqui na presença de Deus. Quem concorda que aqui a presença de Deus está nesse lugar? Porque onde estiver 2 ou 3, Ele está presente. Então seja perfeito, irmão. Dá o seu melhor aí. Você não consegue nem dar um glória a Deus direito? Você não consegue nem dar um aleluia direito? Tem aqueles que só dá glória a Deus, pastor Telmo, se pega o microfone. Tem gente que só acende a presença de Deus se ele estiver ministrando. É a unção do microfone. Irmãos, não é assim que funciona. Eu, quando vejo, às vezes lá na igreja, a gente dá muita oportunidade às pessoas para ministrar. E quando a pessoa está lá, até pessoas convidadas, a gente vê que a mensagem está ali ele está meio embolando a mensagem. Jesus, usa, Senhor, a tua igreja que eu ouvi o Senhor, pega as cordas vocais desse moço e dá sabedoria, tira do que o Senhor me deu e põe sobre ele. Eu intercedo o tempo todo pela mensagem, estou conectado com o Senhor. Deus fala ao seu povo, porque não sou eu que vou ganhar alguma coisa, tomar que quebra a cara e porque aí eu. Não, irmão, ora pelo seu irmão que não está conseguindo fazer. A Bíblia diz: esforça o seu irmão. Porque todos nós começamos lá embaixo. A primeira vez que eu peguei o microfone para dar um testemunho, eu tremia assim, eu tinha que segurar com as duas mãos, senão o microfone caía no chão. E até hoje eu tenho medo. Porque falar ao ouvido, a gente pode, o som fala. Mas falar ao coração, somente a presença dele em nossa vida é capaz de discernir. Ah, você sabe muito. Acredito, tem gente que sabe mais do que eu. Então ora para que eu seja como você.
Tessalonicenses diz que nós devemos ajudar uns aos outros a carregar a sua cruz. Estar na presença de Deus, irmãos, é mais do que qualquer outra coisa. Estar na presença de Deus é viver o sobrenatural de Deus. Tem gente que não consegue entender isso. Tem gente que não consegue ter esse discernimento. A presença de Deus, irmãos, ela traz fortalecimento para a gente. Você entra todo quebrado, vai à presença de Deus, de lá você sai com a palavra rema, uma palavra que vai cumprir na sua vida. Quando Deus falou assim para Moisés: eu vou acabar com todo mundo e vou fazer de você e da sua casa uma grande nação. O único homem que deu conselho a Deus e Deus ouviu. Diz que Deus não precisa de conselheiro, Isaías disse, mas nesse caso ele ouviu o conselho de Moisés. Senhor, que dirão as nações? Que o Senhor é um Deus fraco, tirou o povo do Egito e matou eles no deserto. Se o Senhor matar eles, o seu nome que vai ficar ruim. Agora tem uma coisa: se o Senhor insistir nisso, olha o intercessor aí. O Senhor pode riscar o meu nome do teu livro. Não quero ser salvo, não. Eu vou liderar o quê? Vou fazer o quê no canal sozinho? Eu estava bem tranquilo lá na casa de Faraó, comendo e bebendo melhor. Aí fui defender o teu povo, que estava apanhando, um dos teus, matou lá o cara lá, tive que fugir para o deserto, vim para a casa de Jetro, e agora o Senhor me tira lá no sossego, lá que eu estava com as minhas ovelhinhas, com meus cocos, cuidando da minha esposa, meus filhos. O Senhor manda ir lá ser libertador deles. E agora chega aqui, o Senhor vai falar que vai matar todo mundo e fazer de mim nação? Quer não, quer não, quer não. Pode me riscar desse livro do Senhor aí. Deus pôs a mão assim na cabeça. Isso não está na Bíblia não, mas eu imagino Deus assim, conjecturando. Deus pôs a mão na cabeça e falou: gente, e eu estou tão irado querendo matar essa turma de gente incrédulo, que não valoriza o que eu faço por eles, e vem um da terra. Eu que sou perfeito, vem um imperfeito, me fala uma verdade. Sabe quando cai a ficha? Se é que posso dizer isso de Deus. Deus falou assim: tem jeito não. Ô Moisés, eu vou mandar um anjo com você. Anjo não vai dar conta. Eu estou tentando ficar doido que esse povo só vai mandar um anjo. Não, se a tua presença, se o Senhor mesmo não for. Você sabe o que é presença, irmão? Vou chamar o Júnior aqui. Vem cá, Júnior. Rapidão. Posso subir aí? Fica lá no canto lá, depois você vem. Presença é isso aqui, ó. Eu estou aqui na presença dos irmãos. Júnior não está aqui, mas vem cá, Júnior. Agora eu estou na presença dele. Presença é estar com a pessoa. Moisés falou assim: eu não quero anjo, eu quero o Senhor do meu lado. Porque quando a coisa apertar e tiver mais um mar para abrir, é o Senhor que vai abrir. Quando o povo levantar, é o Senhor. É por isso que o crente não pode viver sem a presença. A presença vai entrar na tua casa, na tua família, nos teus negócios, na tua saúde, no teu ministério, e vai trazer uma reviravolta, porque com a presença de Deus, e onde Deus está, tudo se transforma. Aleluia. A presença de Deus é ter um relacionamento íntimo, particular, pessoal com Ele. Irmãos, eu fico assim, tem dia que, pastor, tem dia que eu tenho dificuldade de pregar nessa geração. Quando eu comecei a pregar, era fácil pregar. Agora está cada dia mais difícil pregar. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa: as pessoas estão vivendo só o exterior. Elas querem fazer com o braço da carne. Não, irmãos, isso aqui não é para você, não é para todos nós.
A igreja do Senhor perdeu a paixão pelo amado noivo. Nós queremos estar no holofote, estar nos cartazes, estar na mídia. Aí alguém vai dizer: eu não sou assim não, pastor. Oh, examine o seu coração. A Bíblia diz que todo homem é vaidade. Não vou lá não me colocou no cartaz. Eu já ouvi gente falando assim. Tem pessoas que, se você, por acaso, Amanda, pastora, conheci a Amanda. Eu até falei assim: a Amanda ficou diferente, ela era loira quando eu conhecia. O sol da prova queimou o cabelo dela, agora está cabelo assim. Mas a Amanda, a pastora Amanda, aí eu, por acaso, eu achei: ô irmã Amanda. Irmã Amanda não, pastora Amanda. O Júnior está comigo, estou trabalhando ele. Falei: Júnior, esquenta a cabeça com título de carro. Não, faça sem título. Porque quem é servo de Deus não precisa de um título na frente do nome, não. Não precisa de um título na frente, não, irmãos. Isso é vaidade do homem. Inventar um tanto de cadeira atualmente aí, que eu não vou nem citar para não ferir ninguém aqui, que estão querendo sentar na cadeira de Moisés e dizer assim: eu fui pregar numa igreja da minha placa, não dessa agora, quando eu estava no ministério. Cheguei lá, as primeiras vezes que eu cheguei lá, sabe, cheguei assim: mãe, licença, me chamaram para o altar, pastor, várias cadeiras, eu sentei, e por acaso tinha uma vazia, eu sentei nela. Quase apanhei. Nilson lembra disso. Essa cadeira ninguém senta, do pastor presidente. Aí vem na hora assim a cadeira de Moisés, que eles disputavam quem sentava nela lá na sinagoga. Foi: gente, pelo amor de Deus, lá quem vai na nossa congregação, eu nem sento em púlpito. Convido os convidados, eu gosto de bater umas fotos, tal, ficar tranquilo. Fica à vontade. Não é púlpito que traz unção, irmão. A função é maior do que o título. Porque quem te justifica não é a multidão. Jesus andou em meio de multidão, mas quando ele precisou, estava gritando: mata ele! Melhor é andar com Jesus do que andar no meio de uma multidão que torce o nariz para você e na sua frente uma coisa, nas costas outra. Eu prefiro andar com Jesus. Esse não trai, esse não mente, esse não engana, e até quando eu erro com ele, ele me estende as mãos e diz: levanta daí, teu lugar não é parado, movimenta. Na presença do Senhor, nós devemos buscar conhecimento. Amós diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o... Por quê? Porque se a gente quer ter ele de companhia com a gente precisa saber o que ele gosta. Meu Deus, é verdade. Aí, irmão, eu sou servo de Deus. O que é que Deus gosta de você? Eu vou lá na igreja, participo dos cultos. Isso é relacionamento? Chegar perto da pastora Amanda e falar assim: aqui, qual o prato que o pastor Fernando mais gosta de comer? Você sabe que eu não sei, pastor Barbosa. Como qualquer coisa. Isso não é relacionamento, não. Quem tem intimidade e relacionamento sabe até o tipo de perfume que o outro gosta, sabe o tipo de bolo que ele gosta, sabe o tipo de roupa que ele veste. Relacionamento diz respeito à intimidade. Então você quer ir morar lá na casa dele, mas não sabe nem o que ele gosta? Meu Deus! Está raso esse relacionamento. Procura se aprofundar mais. Porque quando você se aprofundar no relacionamento íntimo e pessoal com Ele, Jesus, você então vai usufruir, desfrutar de coisas sobrenaturais na sua vida. Você não precisa ficar pedindo: salva meu marido, transforma isso. Viva só o Evangelho e Deus fará isso. Porque a Bíblia diz: busca primeiro
O reino de Deus é o quê? A palavra reino significa domínio, poder e território. Um reino tem um limite de território. Por exemplo, o Brasil tem as suas fronteiras. Então, o reino do presidente brasileiro tem o limite nas fronteiras. E dentro dessas fronteiras, a lei brasileira impera. Nós não podemos, as autoridades brasileiras não podem decidir por leis em outros países, só aqui. Então, quando você está debaixo do reino, da autoridade, você tem que estar sujeito a essas autoridades, ou melhor, esse domínio, esse território que diz respeito ao reino de Deus. Então, se eu estou aqui no reino, mas eu resolvo sair do reino, as leis e os benefícios do reino não se aplicam mais em mim, porque eu saí do reino, estou sujeito a esse reino de cá. Então, se você quer viver o sobrenatural, por isso que Jesus diz, busca primeiro o reino, o domínio, a autoridade, o território, o lugar, a casa onde Deus está. O resto te será acrescentado. Ou seja, cumpra as leis, que ninguém vai bater na tua porta para te prender. É isso. Se você anda de acordo com as regras instituídas pelas autoridades, você não tem que temer autoridades nenhuma, porque você está de acordo com a lei. Jesus está dizendo isso. E os benefícios virão, porque você vai ser um cidadão do céu. Não é só querer ser, tem que praticar. Transformação e fortalecimento, já disse, vou repetir mais uma vez. A presença de Deus assim faz conosco. Ele nos fortalece, Ele nos transforma de dentro para fora. Não é transformar a cara, não, é transformar o coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Você está pronto para dar o seu coração? Aí você vai falar assim, eu estou, já dei meu coração tem 200 anos para Jesus. É? Ele é que manda no seu coração, ou você vai para onde seu nariz aponta? Porque tem gente que diz que é de Jesus, mas se Jesus pedir alguma coisa, fala, isso aí não vai dar não, Jesus. Qualquer coisa menos isso. Então você não deu a sua vida a Jesus. A vida, mas pastor, eu me lembro de um caso, e eu vou dizer isso aqui, até porque Deus me mostrou algo ali naquela mesa enquanto eu estava orando. Alguns anos atrás, na década de 80, eu orei por muita gente ir para os Estados Unidos. Minha casa eu cortei porque eu não tinha tempo para nada. 6 horas da manhã até 11 horas da noite tinha gente orando na minha casa. Eu morava num barraco que era tipo um porão. Os donos da casa moravam em cima, eu estava desempregado, passando uma prova. E os donos da casa moravam em cima. Eles lavavam a roupa, eu e minha esposa, logo quando eu casei. Eles lavavam a roupa, a água da máquina, com todos os sabão em pó e água sanitária, essas coisas todas, alvejantes. Passava, e às vezes quando eu saía de casa, chegava em casa, fazendo a obra, chegava em casa, minha casa estava fedendo a mofo. E aí, eu só tinha um palitozinho. E esse palitozinho, eu ia pegar e às vezes estava até branco de mofo. Ali no Santa Efigênio. Logo que descanalizaram aquele córrego ali, os ratos que tinha ali, eu falo isso para os irmãos lá da igreja rir, mas eu não tenho vergonha, porque a gente tem que contar o tempo de Lodebar e lembrar que um dia fomos chamados para a presença do rei. Aí, pastora, tinha uma mesa lá, a gente não tinha geladeira, estava vivendo que só Jesus na causa. Essa semana eu lembrei de um engenheiro que hoje está lá, é engenheiro de uma fábrica de biscoito lá de Marília. Eu tinha uma mesa lá, a gente comprava pouca coisa, tomate ou batatinha, pouca coisa, porque não tinha geladeira, você não perdia. A gente colocava num cesto assim, não sei nem como é que fala, a fruteira, em cima da mesa. Tinha vezes a gente ia para a igreja, eu e minha esposa, quando nós voltávamos, pegava a nossa bicicleta, não ia para a igreja, quando voltava, os lados estavam tirando paroim para quem comia a batata lá. E era os lados que dava para fazer uma panelada assim, desse tamanho assim. Irmãos, pensa. E aí, depois a gente vai saber que rato traz doença e mata, né? Mas o Senhor comerão coisas mortíferas e dano nenhum lhe farão. Cortava aquela mordida do rato e fazia o resto. Porque a gente não tinha dinheiro. Vivendo
na prova, é o tempo. O Senhor, vou tirar você e vou tirar você do emprego. Eu ganhava um bom salário, quando eu casei fiquei desempregado. O Senhor, eu vou te sustentar, como eu sustentei Elias. E o dia que você tiver que pagar uma conta, me lembra que eu te fiz uma aliança. Tinha dia que vestia o aluguel, eu falei, Deus, hoje é de manhã cedo. Eu falei, Deus, hoje é dia de pagar aluguel. Eu sou pregador, eu não posso passar vergonha no teu nome, não. Até o final da tarde Deus enviava. Deus fez isso comigo. Mas notem que a minha casa enchia. Tinha um tapete. Sabe que esse tapete? Isso é só pobre que tem. Mas você sabe que esse tapete de fitinha de pano? Tem gente que já foi pobre igual eu aqui. Tem gente que já. Pastor, até me dá tempo, é porque ela tá disfarçando que é pobre. Mas aquele tapete, imagine aquela água sanitária que fedia, estava fedendo, mofo. E essa doutorada, médicos, não vou citar não por questão ética, médicos, que se eu citar aqui você sabe quem são, cardiologista, médico de hospital, diretor de hospital, mas engenheiro, dono de construtora, só gente da alta ia lá orar comigo. Esses médicos, tinha cardiologista, tinha oftalmologista, tinha neurologista, eles faziam cirurgia nos pacientes, a cirurgia começava a dar problema, eles iam lá para Jesus consertar a cirurgia deles. Aí um dia eu cheguei lá, eu ri, pastor Thelma, eu ri, esse dia eu ri. Eu falei assim, vocês vão arrepender os seus pecados, pôr a boca no pó e orar. E ele estava lá, aquele monte de médico com a boca no pó, em cima daquele tapete, fedendo a mofo. E eu aqui de pé, olhando eles orar. Eu falei assim, Jesus, tu é grande mesmo. Esse tapete não serve nem para pôr na casinha de cachorro deles. E olha o que o Senhor está fazendo com eles. Você sabe, eu não fiquei em mim, não. Eu glorifiquei a Deus, porque Deus quebra o grande, Ele derruba o grande e dá graça aos humildes. Nessa ocasião, e eu quero terminar com esse testemunho para dizer, porque alguém precisa ouvir. Nessa ocasião foi um engenheiro, Nisei, descendente de japonês. E ele foi lá orar comigo essa semana, eu lembrei por acaso. Ele vivia reclamando que as coisas não estavam bobeiras, que ele estava precisando de dinheiro, que ele reclamava de tudo. Aqui é crime, você ficar meia hora perder, você desvia, porque a fé dele é tão ruim que você acaba te sugar. É igual você tentar tirar alguém afogado, ele acaba te puxando para o fundo do rio. Ele reclamava, aí eu nunca reclamei. Se faltava, às vezes minha mulher falava assim, olha, o último arroz fiz hoje para o almoço, só dá para almoçar e jantar, amanhã não tem mais. Deus proverá. No outro dia Deus provia. Teve um dia que eu fiquei sem tomar café e disse assim, Deus, o Senhor falou que não pode faltar, e eu não fico sem meu cafezinho. Não tem café aí não, e nem dinheiro. Você também não fica não, né? Você sabe o que Deus fez? Eu estava lá no Santo Efigênio, Deus incomodou uma irmã, lá no Conjunto Si, e falou, vai no Barbosa. Eu era o irmão Barbosa, não era pastor ainda não. Vai no irmão Barbosa. Aí ela, vou lá, quem sabe Deus tem uma palavra profética para mim. Ela foi atrás de bênçãos e não sabia que ela era a bênção. Aí ela vai, quando ela está saindo na porta, testemunho dela, Deus fala assim, pega lá 2 pacotes de meio quilo de café, põe dentro de sua bolsa. Ela não entendeu muito bem, mas aquela pessoa que está vivendo experiência com Deus, colocou. Quando ela chegou na minha porta, oi, irmão, tá. Aí os filhos falaram assim, sabe que os 2 pacotes de café? Meu céu está sem café hoje, dá para ele, é dele. Aleluia. Eu falei, bendito seja o Deus eterno, que cuida dos mínimos detalhes. Mas esse irmão, que vivia reclamando, engenheiro, tinha um casão ali no Bar São Pedro, 2 pavimentos, carro novo. Aquilo é só coisa de rico, porque naquela época, hoje em dia, até os cachorros costumam ter um carrinho. Até eu estou andando de um carro velho, mas estou andando. Imagina, carro naquela época, telefone era só para rico. E esses irmãos tinham uma casona. Um dia eu sempre orava com ele, mas ele nunca tinha na minha casa. O dia que foi, há alguns anos atrás, 2010, quando eu voltei para Valadares, ele me ligou lá de Marília e disse, pastor Barbosa, eu quero te pedir perdão, porque o dia, aquele tempo que eu fui na sua casa, eu saí lá meio desviado. Eu falei, mas que? Eu te desviei? Não, porque
Eu vi a sua prova, você nunca reclamou da sua prova. Só te vi você sorrindo e falando do amor de Jesus para as pessoas, e orando para as pessoas, e ministrando na vida das pessoas. Quando eu cheguei na sua casa, vi que a situação lastimável, eu fiquei com vergonha, eu quis fugir de Deus. Por quê? Porque a tua vida não condizia com a situação que você estava vivendo ali. Você era um vaso honrado por Deus, e o que saía da sua boca Deus cumpria, mas você não tinha nem aonde ter uma casa digna para morar. E eu morando num casão, com um carro novo na garagem, e reclamando de Deus. E ele disse: aquele dia eu vi que assim como o menino nasceu na manjedoura e não tinha aparência de rei, mas era o rei dos reis, o Senhor do Senhor, eu senti vergonha de Jesus. Então, irmãos, a presença de Deus não está no que eu visto, mas no que eu tenho aqui dentro de mim. Há 40 anos eu tenho andado com ela, e ainda tenho o mesmo vigor, como disse Caleb, como eu saí há 45 anos do Egito. O diabo não pode te enfraquecer, te diminuir, porque homens da terra querem te retroceder. Você continue marchando, porque a terra prometida, a promessa, a vitória está logo ali. Fique firme, porque Deus tem ainda o melhor para os seus fiéis. Então é isso. Eu recebia muitas pessoas, e até um dia que eu estava saindo para a igreja para um compromisso, chegava uma meia dúzia de carros de uma vez. Chegou e falou assim: ora para mim, pá. Eu falei assim: vou orar, estou indo para a igreja X, logo aqui perto, vão comigo para lá, eu vou pregar, tenho um compromisso de pregar. Depois da pregação eu oro por vocês lá mesmo no santuário. Todo mundo esquivou-se. Naquela hora, aqui dentro, o Espírito Santo falou comigo assim: não ora mais para esse povo na sua casa. Parei de orar. Porque tem aquele que não quer viver santidade, não quer viver na busca, mas quer sugar de quem vive. Você sabe o que Deus me disse naquela época também, pastora Thelma? Eu estou falando verdade. Se não quiser que eu pregue, não tem problema, não prego mais. Deus falou assim: olha o que Deus falou. Palavras da boca do Senhor ao meu coração: não carregue vagabundos nas suas costas. Como assim, Jesus? Vagabundo é quem não faz nada, vive ocioso. Tem vagabundos espirituais. Não carregue mais vagabundos espirituais nas suas costas, que eles apronta com o capeta. Na hora que a corda aperta, corre para a irmã abençoada, para o pastor abençoado. Não carregue vagabundo, porque meu espírito não está nisso. Eu disse: a partir de hoje, Senhor, se quiser, vai ter que descer na olaria, porque eu não vou mais carregar. Estou aqui para ajudar, mas para te carregar nas costas, cada um pega a tua cruz e segue-me. Glória a Deus. Então, irmãos, entenda bem. Tem gente que entra no vento porque ele quer pegar vento dos outros. Se Deus não te mandou entrar no vento, não entra, meu irmão. Minha esposa às vezes fala comigo assim: por que você não vai visitar? Porque Deus falou que não é para ir. Está tratando. Quem vai dar o diagnóstico se vai sair do CTI e vai morrer é Deus. De cá eu oro: Senhor, tem misericórdia, salva a alma, liberta. Mas ir lá mexer em ninho de abelha, não vou não. Porque se alguém, o sujeito é brabão, fortão, resolve dar um couro no filho dele, e eu vou chegar e falar: o que é que você está batendo esse menino aí? Eu falo: você quer apanhar também? Eu não vou mexer com quem está. Não, Deus está pegando. A Bíblia diz que ele fere a ele que liga as feridas. Você pode ver que crente chega na igreja, tem uns crentes que chegam na igreja com queixo duro e não dão um glória a Deus, né? Mas quando ele na prova, ele chega todo dia chorando. Eu já tive na posição de brigar com Deus. Deus, pelo amor de Deus, não estou aguentando essa pessoa, todo dia vem para o culto chorando.
Cá entre nós, abrindo uma aspa, fingimento. Quando levanta da cadeira de roda que está vivendo, nem dá tchau. Não volta mais. É os 9 leprosos que Jesus curou. E quer saber? Estou encerrando, viu, pastor? Quando eu estava pastoreando no outro lugar, num outro ministério, tinha uma moça que chegava. Deus está me colocando é porque alguém precisa ouvir essas verdades. A moça chegava todo o culto, ela chegava já no finalzinho da mensagem, chegava todo dia, já chegava, acho que já começava a chorar no quarteirão, porque ela já chegava derramando em lágrimas, sentava lá, acabava o culto, pastor, ora para mim, pastor, e aquilo me incomodava, mas a gente incomoda, a gente fica com dó com o sofrimento do alheio, né? E eu orava, Deus tem misericórdia, desce do céu, faz um milagre. E eu orando. Aí eu comecei a entrar no particular com Deus, para Deus resolver o problema daquela moça. Até que, um dia, eu estava no púlpito pregando, ela entrou. Quando ela entrou, Deus fez assim, descortinou, me revelou tudo que estava acontecendo. Porque tem um tempo de Deus ocultar, tem um tempo de Deus revelar. Ele revelou e passou como um filme na minha frente. Falou assim, filho, vou te dizer uma coisa. Você está me pedindo para tratar com essa pessoa, curar, libertar essa pessoa. Vou te falar qual é. Sabe de onde que ela está vindo agora? Todos os dias. Está vindo do motel. A consciência dela pesa, ela chega aqui chorando. Mas ela não quer mudança. Fala com ela isso. Aí eu já fiquei esperando chegar a hora. Pastor, ora para mim. Aí eu rasguei o verbo com educação. Mas eu falei aqui, Espírito Santo, eu tenho orado por você há muitos dias. O Espírito Santo me revelou que você está vindo do motel e que essa lágrima sua aí não é de arrependimento, isso é de dor na consciência, que você sabe se morrer vai para o inferno. Você conhece a palavra e está brincando com Deus da palavra. Converte ou morre, porque Deus já está por aqui com você. Sabe o que aconteceu? Nunca mais voltou. Não tem mudança? Vai mudar? Então, meu irmão, aí você vai, eu já vi uns loucos falando, se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Ué, põe Deus contra a parede. Conversa fiada, irmão. Gente espreme contra a parede é uma barata. Deus é o Senhor de todo o universo. Para chegar diante de Deus, chega assim, Deus, posso chegar? O Senhor não vai me matar, não? Isaías estava lá todo protegido. Estou terminando. Aí o rei, primo dele, morre. O que ele faz? Eles matam tudo quanto é profeta em Jerusalém, vai me matar também. Problema. Só busca a Deus quando o problema acontece. Até profeta. Profeta que vive na carne. Estava lá no banquete do rei, estava tudo bem. Morreu o rei, não tem mais banquete e ainda não tem proteção. Porque Isaías foi um dos poucos que tinha, o único dos profetas do Velho Testamento que tinha proteção. Todos os profetas que entraram na cidade para profetizar contra a cidade, se o povo não recebesse, se os anciões não recebessem, mandava apedrejar e eles morriam apedrejados. Então Isaías tinha proteção. Quando ele saía para profetizar, o rei mandava uma guarnição da guarda real para proteger a vida dele. Ele ia profetizar o que quisesse, ninguém tocava nele, porque tinha proteção do rei. E voltava. O dia que o rei Uzias morreu, ele foi, agora eu vou morrer. Se Deus mandar eu cumprir uma ordem de profetizar, eu estou morto. Igual os meus colegas. Aí eu vou conversar com Deus, que a prova chegou. Aí nessa hora ele esqueceu do banquete, viu que não tinha mais banquete. Agora é ele e Deus, tede a tede. A Bíblia diz no Isaías 6, que ele entra no templo. E quem estava lá, esperando ele, para uma audiência, para uma conversa, com a presença tomando conta, até as paredes estavam pegando fogo, cheio de fumaça. O Senhor dos exércitos. Quando ele chega, ei Isaías, estou te vendo. Resolveu me buscar, né? Se puder, não está escrito assim não, mas imagina Deus pensando assim, dá respeito.
Aí ele, ai meu Deus, agora eu vou morrer, meus olhos viram o rei da glória, o Senhor dos exércitos. Os serafins voando e cantando, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. E ele prostra e acha que vai morrer, diz, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, eu sou um pecador e estou no meio de uma sociedade pecadora. Eu vou morrer, o primeiro a morrer sou eu, não é nem a sociedade, é eu mesmo, estou a morrer. A Bíblia diz que o serafim voa, tira com uma tenaz, com uma concha, lá do altar onde Deus estava. Porque onde Deus está é fogo puro. Que o nosso Deus é fogo. Tira uma brasa viva. Vem e toca nos lábios de Isaías. Perdoados, purificados são os teus pecados. Aí agora, ele com medo de ir profetizar, agora grita-se no templo, a voz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí ele agora todo santo, achando que era o dono da cocada, diz: envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor então pega Isaías e diz: vou te levar pelas nações. Presença de Deus. Quando nós pensamos nisso, irmãos, lembra da presença de Deus na casa de Obed-edom? Aleluia. Presença de Deus, se você... Aí eu pergunto assim, eu vou usar uma coisa muito... Eu já preguei algumas vezes, o Espírito Santo me traz à memória. Se, isso é se, condicional. Se você tem fé, por que o milagre da fé não acontece na sua vida? Se você é crente, por que não tem acontecido como aconteceu na vida de Obed-edom, a presença de Deus? Mudou a vida da casa, finança, saúde, família. E quando Obed-edom falou assim, o rei, depois de 3 meses, descobriu que Obed-edom era pobre e miserável, morava num barraco do lado da beirada da estrada. Ele descobre que agora Obed-edom estava andando de Hilux. Não tinha dinheiro para comprar nem uma bananinha daquelas fritas para os meninos, já estava indo para o McDonald's comer. O cara estava só vivendo no luxo. O rei falou: epa, vamos lá buscar a arca. E quando ele se prepara, não vou entrar nesse detalhe do preparo para buscar a arca, quando ele vai buscar a arca, e ele diz assim: vamos levar a arca. Obed-edom, a história conta que Obed-edom disse: meu rei, o rei pergunta assim: o que é que você quer, Obed-edom? O que é que eu posso fazer? Porque você guardou a arca aí para a gente. Ele disse para o rei: eu quero ir aonde a sua presença for. A presença de Deus for. Me leve com a arca, eu e a minha casa. Obed-edom não era da linhagem dos levitas, mas ele insistiu com o rei, e o rei o colocou como fazer parte do coro dos levitas que cantava no altar, porque ele disse: sem a tua presença não dá para ficar. A vida de Obed-edom foi mudada. Todos os grandes vencedores da Bíblia foi a presença de Deus na vida de cada um faz toda a diferença. Então, em nome de Jesus, nessa tarde, leva a presença. Por que você tem fé e não acontece milagre? Vou dizer uma coisa que aconteceu na minha vida. Preguei num culto de libertação, num culto de vitória, num culto de cura. Deus fez milagre naquele dia. Num domingo, quando eu chego na minha casa, meu filho, hoje mais velho, está com 35 anos, na época ele era um garoto de 2, 3 anos, entrou numa febre, tinha problema na garganta, uma febre que chegou ao ponto de dar convulsão. Eu orei, da mesma forma que eu achava que tinha orado pelo povo, e o povo foi curado. Orei por ele: Senhor, cura meu filho, tu curou hoje na igreja, cura meu filho. Orei, e a febre não passou, pelo contrário, deu convulsão, tivemos que correr com ele para o hospital, e eu fiquei arrasado. Falei: eu vou passar a noite inteira brigando com Jesus sobre por que curou lá os irmãos lá, quando eu preciso dentro da minha casa não cura. Eu fui para casa brigar, eu deixei minha esposa com ele internado, fui para casa para brigar com Deus a noite inteira. Quando eu estou voltando de bicicleta para casa, Deus falou assim: filho, antes de eu chegar em casa, sabe por que eu não curei seu filho? Você não orou com fé.
Mas eu orei, desculpa a expressão, eu vomitei fé. Falei, não. Você orou com coração de pai. Meu Deus. Orou com sentimentos. Sentimento não é fé. Você quer muita mudança do seu marido, mas por sentimento. Quer mudança do seu filho por sentimento. Veja ele como um estranho. Porque como estranho a gente não tem nada com isso. A gente ora por fé. Quando você tem sentimento, impede. A ansiedade impede Deus agir. Quem é ansioso não vê milagre, porque a ansiedade rouba, suga a fé. A Bíblia diz: descansa no Senhor, e Ele concederá o que deseja seu coração. Feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Por favor, conversa com Deus. 30 segundos para você conversar com Deus. Ser invicto, irmãos, é ser mais que vencedor em Cristo. Romanos 8:37 diz que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você quer realmente viver o sobrenatural de Deus, em o nome de Jesus, abra o seu coração, pega essa palavra na parte que lhe diz respeito e declare: a partir de agora eu vou buscar ser invicto, invencível, imbatível, mas com a presença. Se a tua presença não for comigo, Senhor, não me deixe tomar decisões. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Eu comecei a dizer, não terminei. Houve pessoas que oravam por mim na década de 80, e chegou uma pessoa muito influente, rica, e diz assim: pastor, irmão Barbosa, ora para mim, para minha filha, um moço de posses, ora para minha filha ir para os Estados Unidos. Eu orava, muitas pessoas iam. Naquele dia o Espírito de Deus me diz assim: fala para ela e o que eu estou te dando. E eu disse: teu coração é soberbo, arrogante e presunçoso, você não vai. E se você insistir em ir por causa do dinheiro do seu pai, você vai pisar na terra, mas não vai entrar nela. Ela foi, pisou na terra. Deus ainda deu um escape, que Deus sempre dá condições. Daqui 30 dias eu volto a esquadrinhar o coração. Se eu achar o seu coração humilde, prostrado diante de mim, eu farei o milagre, te colocarei lá. Mas se eu voltar e achar seu coração do jeito que está, achando que o dinheiro do seu pai pode fazer, você entra, você pode até ir, pisa lá, mas não fica, não entra na terra. Ela foi, chegou na imigração no aeroporto, ficou presa 15 dias. Os pais ficaram desesperados e vieram atrás de mim: o pastor, ora que ela está presa. Eu digo: não, Deus quando fala que vai trazer, Ele disse, e Deus me usou com muita autoridade para dizer: eu vou trazer com mão de ferro, eu trarei de volta. Deus falou que ia trazer, vai trazer, ela não vai morrer não. Então Deus não age fora da sua vontade. Você quer descobrir o milagre? Não importa o tamanho da sua oração, creia no sobrenatural, descansa no Senhor, creia até quando você duvidar que Deus está. Porque Deus não precisa da minha fé para agir, Ele só precisa que eu creia. Não é eu que vou fazer, não é a minha fé que vai movimentar a mão de Deus. Que vai movimentar a mão de Deus é a sua bondade e misericórdia. Ore aí, conta para Jesus onde é a sua dor. Deus me disse que aqui nessa mesa, eu tenho que falar isso aqui. Tem uma pessoa que tem batido para a porta abrir. O Senhor me disse que é para você se humilhar e arrepender dos votos quebrados que você já fez. As pessoas prometem as coisas para Deus e não os cumprem. A próxima vai assim: ganha uma bênção, esquece de Deus. Aí quando precisa de outra, busca Deus e não vai cumprindo, vai levando a Deus como se leva um menino. Deus anota na palma das suas mãos tudo aquilo que você promete e não cumpre. Jesus diz: pelas palavras sois justificados, pelas palavras sois condenados. O que fala a boca está cheio o coração. É melhor você não prometer nada. Fala: Deus não tem nada para prometer, do que prometer e não cumprir. Deus, a Bíblia diz em Provérbio que Deus tem por tolo aquele que promete ele as coisas e não cumpre.
Nessa tarde o Senhor quer entrar no seu coração e mudar essa história. Tem pessoas que não sabem, mas carregam a maldição por essas pequenas coisas que aos seus olhos são pequenas. Para Deus é grande. Então nesta tarde abre seu coração e diz: Deus, limpa, me perdoa do passado, porque daqui para frente eu vou te honrar. Deus só quer um homem ou uma mulher que o honre em espírito e em verdade. Em presença de Deus nesse lugar. E aonde a presença dele está, meu irmão, não tem como ficar calado. Tem que abrir a boca e dar glória mesmo. Oh, glória a Jesus. Eu fiquei observando por que é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E depois de algum tempo analisando, eu cheguei à conclusão de como isso aconteceu. Analisando suas qualidades, seu jeito humilde e simplicidade, eu descobri porque Deus fez essa observação. Achei Davi homem segundo o meu coração. Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado, recebendo chão. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão. Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão. Mas eu vi Davi comemorando, saltando e dançando ali como ninguém, quando trouxe a arca da aliança de volta com ele pra Jerusalém. Quer reinar, traz a presença de Deus. Prosperar, traz a presença de Deus. Quer ser ungido, reconhecido, traga a arca da aliança, meu irmão, contigo. Quer cantar, traz a presença de Deus. Quer pregar, traz a presença de Deus. Quer impactar, influenciar, deixa a presença de Deus e mão te dominar. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. Oh! Davi preferiu essa presença. Ele abriria mão de tudo para ter ela. Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado, recebendo chão. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão. Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão. Mas eu vi Davi comemorando, saltando e dançando ali como ninguém, quando trouxe a arca da aliança de volta com ele pra Jerusalém. Quer reinar, traz a presença de Deus. Prosperar, traz a presença de Deus. Quer ser ungido, reconhecido, traga a arca da aliança, meu irmão, contigo. Quer cantar, traz a presença de Deus. Quer pregar, traz a presença de Deus. Quer impactar, influenciar, deixa a presença de Deus e mão te dominar. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus
que faz a diferença. É a presença de Deus, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. Oh, presença gloriosa.